Seja muito bem-vindo a mais uma semana do Está Escrito. Semana essa que está maravilhosa, porque o que Deus tem guardado para você, o que Ele tem reservado para o seu coração, é aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que ainda não chegou ao coração humano. O que Deus tem para você é algo sobrenatural, porque os planos dele são melhores e são maiores do que o seu. Porque não existe nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Lucas 1,37 diz que não há nada impossível para ele. Porque ainda antes que houvesse dia, ele já era. E não há nada que possa fazer escapar de suas mãos. Porque operando Deus, ninguém pode impedir. É por isso que o apóstolo Paulo sempre nos adverte dizendo que ele, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Então creia que essa semana é uma semana que o Senhor derramará sobre a sua vida paz, prosperidade, sucesso, não apenas em finanças que eu estou dizendo, mas para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para a sua vida, porque Deus é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia! Pois bem, na aula de hoje, eu quero dar sequência na aula de sexta-feira, no tema de sexta-feira, fuja daquilo que é mal. Nós meditamos em Provérbios, capítulo 6, versículo número 16, na aula passada, que nos diz assim: 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a sétima, a sua alma abomina. Nós começamos falando sobre os olhos altivos, que nos lembra nada mais e nada menos da soberba, que nos lembra da altivez, do orgulho, daquilo que não leva ninguém a nada, porque nós não somos nada. Então a arrogância, o orgulho, tudo isso só acaba conosco. Então não vale a pena sermos orgulhosos, não vale a pena sermos arrogantes, não vale a pena sermos soberbos, temos um ar de superioridade, achando que somos melhores e maiores do que alguém. Também falamos sobre a língua mentirosa. Não apenas aquele que profere mentiras, mas aquele que vive de mentiras. Então é necessário falarmos a verdade. E não apenas falarmos a verdade, é sermos de verdade. Quantas pessoas que vivem uma vida de mentira, um casamento de mentira, uma empresa de mentira, ou seja, a sua vida inteira é uma vida de mentiras. Então é necessário que nós tiremos as máscaras e sejamos de verdade. Então que eu e você aprendamos a cada dia a ser de verdade, a viver a verdade, o estar na verdade, porque só é possível vivenciar tudo isso se nós estivermos na verdade absoluta que é Cristo Jesus. Nós falamos também sobre as mãos que derramam o sangue inocente. O que seria isso? Talvez você possa indagar dizendo: nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada para prejudicar alguém fisicamente, machucar, afrontar. Talvez não, mas talvez quantas vezes, por nossas palavras, nós matamos sonhos, nós matamos projetos, nós tiramos a autoestima de alguém com críticas, com apontamentos. Quantas vezes que nós ofendemos pessoas que a ofensa foi tão profunda na alma dela que ela perdeu a vontade de viver. Quantos traumas que nós podemos ter provocado em alguém? Será que realmente nós nunca fizemos o coração de alguém sangrar? Então que é necessário que nós entendamos que essas coisas aborrecem a Deus. Quantos ministérios foram destruídos? Quantos projetos foram jogados ao chão e esquecidos? Quantos sonhos que nunca foram alcançados? Porque muitas das vezes nós
fizemos pessoas perderem a esperança, a vontade de viver, devido às nossas palavras ou às nossas atitudes. Hoje, eu quero dar sequência no versículo 18, que nos diz assim: coração que trama projetos iníquos. O que seria um coração que trama projetos iníquos? Em outras versões, por exemplo, na Almeida Revista Corrigida, que diz que é um coração que maquina pensamentos viciosos. O que seriam pensamentos viciosos? Vício é tudo aquilo que te prende. Vício é tudo aquilo que te domina. Quando nós falamos em vícios, muitas das vezes, nós lembramos logo de bebida, drogas, cigarro. Mas quantas pessoas que têm um pensamento vicioso em várias outras coisas? Jogos, muitas das vezes em entretenimentos, ou pensamentos tão assim que são fixados que eles esquecem de medir as consequências, as probabilidades positivas e negativas e afundam de cabeça sem pensar nas consequências. Ou seja, são pessoas insensatas que não pensam no que pode acontecer se tomarem tais decisões. Na Almeida Revista Atualizada, está de acordo com o que nós estamos lendo, que diz que coração que trama projetos iníquos. Na Nova Almeida Atualizada, diz que são corações que fazem planos perversos. O que são planos perversos? São pessoas que maquinam o mal no seu coração. Quando nós lemos Gênesis, no capítulo 6, verso número 5, diz o seguinte, que e viu Deus, e viu o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. O ser humano, na sua essência, é mau, é corrompido. Jeremias, no capítulo 17, no verso de número 9, ele diz que enganoso é o coração e perverso, e quem o conhecerá? Então nós temos de natureza o nosso coração mau, o nosso coração perverso, e muitas das vezes nós maquinamos o mal no nosso coração. Muitas das vezes temos planos perversos em nosso coração. Quer um bom exemplo? Quando alguém falha conosco, quando alguém nos faz mal, qual é o primeiro pensamento que nos vem à cabeça? Pensamentos de vingança, pensamentos de dar o troco, pensamentos de querer ver a pessoa sofrer e pagar por aquilo que fez conosco. O que seria isso? Nada mais, nada menos que pensamentos perversos. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, ele diz o seguinte: mente que faz planos perversos. Na versão fácil de ler, ele diz assim: o coração que só pensa em fazer o mal. Então tudo isso mostra o mesmo sentido. O coração perverso é um coração que maquina o mal, que deseja o mal para alguém. O que seria o coração que trama os projetos iníquos? Nós vamos entender isso de maneira bem profunda, que diz assim: devemos guardar o nosso coração de pensar e planejar o mal. Por quê? Iníquo, no original hebraico em que for escrito, Aven, significa um coração impiedoso. O que é um coração impiedoso? Um coração mau, perverso, iníquo. Então o que significa isso? É coração que gera sofrimento e que é um coração irresponsável. Quer um exemplo básico? Quando nós vimos Elimeleque, sem pensar nas consequências, quando vem sobre Belém,
a probabilidade de passar por uma necessidade grande, que passariam fome. O original em que foram escritos diz que havia boatos. O que ele faz? Apavorado, pega ali Noemi e os seus filhos e foge para Moabe. E lá em Moabe, aparentemente no início bom, depois ele morre, seus filhos morrem e fica Noemi, Ruth e a outra nora de Noemi em situação caótica e apertada. O que foi isso? A irresponsabilidade de Elimeleque, que não pensou nas consequências dos seus atos. E quantas vezes nós iniciamos algo sem buscar a orientação de Deus? Iniciamos algo sem refletir se tal iniciativa ela vai nos prejudicar. Será penosa e danosa tanto para a gente, quanto principalmente para a nossa família ou para outras pessoas. Quantas pessoas que iniciam projetos pensando em benefício próprio, pensando apenas no seu próprio umbigo, não pensam na família, não pensam no próximo, não pensa se está prejudicando alguém, ou seja, quer crescer às custas dos outros, subindo e pisando em outras pessoas. Quer crescer financeiramente sem se preocupar que o preço que ele vai pagar é dar o calote em alguém, deixar de pagar outras pessoas para o seu próprio benefício, para investir o seu dinheiro para ter algum retorno em alguma coisa, deixando um monte de dívidas para trás. Quantas pessoas que têm esse tipo de atitude, porque pensam em si mesmas, ou seja, têm um coração que maquina pensamentos viciosos, tem o coração nada mais e nada menos que trama projetos iníquos, tem um coração mau. Só pensamentos negativos de ter vantagens em cima de todos e a qualquer preço, a qualquer custo. Não pensam na família, não pensa no próximo, não pensa em ninguém a não ser em si próprio. Um coração mau e perverso. Outra palavra poderosa que nós também encontramos seria a carta que Paulo escreve a Timóteo. Capítulo 3 da sua segunda carta, Timóteo diz o seguinte, no verso 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, o que são essa lista enorme de pessoas? De pessoas perversas, iníquas, más. E quando eu falo disso tudo, eu estou falando de uma forma geral. Porque quantas pessoas que estão dentro das igrejas que possuem exatamente essas características. Por isto que o apóstolo Paulo diz, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Pessoas egocêntricas que pensam somente em si próprias. Outro texto bem interessante é Isaías 59, profeta Isaías, capítulo 59, versículo de número 7, que nos diz assim, os seus pés correm para o mal.
e se apressam para derramarem sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidades, destruição e quebrantamento há nas suas entranhas. No verso número 8 diz assim: não conhecem o caminho da paz, nem há juízos nos seus passos. As suas veredas são tortuosas, as fizeram para si mesmo. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Esse é o tipo de pessoas que nós estamos falando hoje. Romanos 3, verso de número 15, o apóstolo Paulo também, ele exorta a igreja de Roma nesse sentido, dizendo o seguinte, que cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramarem sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o tipo de pessoa que tem um coração perverso e iníquo, um coração mau. Então, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, desse tipo de gente, afasta, foge, estando ou não estando dentro da igreja. Porque quando as pessoas, dentro das igrejas, que têm vivido uma vida de mentiras, que têm vivido uma capa, uma cobertura de piedade, mas na realidade, com um coração soberbo, um coração profano, um coração sem um pingo de temor a Deus. Então, não importa se estão dentro ou estão fora, se você conhece esse tipo de pessoa, ou se você tem sido esse tipo de pessoa, ainda há tempo para ter arrependimento, ainda há tempo para mudar de vida, porque é um coração perverso, um coração mau, um coração iníquo, com pensamentos somente de mal, o Senhor aborrece e a sua alma abomina. Por isso, é necessário, tenha cuidado com as suas atitudes, tenha cuidado necessário para que o seu egocentrismo, para que ter pensamentos viciosos, parecendo que colocou uma venda nos olhos para não enxergar outra coisa, a não ser aquilo que você quer. O preço disso seja prejudicar a sua casa, a sua família, o seu ministério, os planos que Deus tem para a sua vida. Cuidado, para você não se arrepender depois. A parte B do versículo, que diz assim: pés que se apressam em correr para o mal. Precisamos aprender a fugir do mal.